Doutores, doutoras, demais colegas profissionais do direito, estamos de volta aqui pelo Legale Virtual, você que nos acompanha, para tratarmos hoje de um assunto importante. Hoje nós vamos falar de execução extrajudicial pelo novo CPC. Olha que maravilha. Professor, o que nós vamos abordar aí então? Nós vamos ver como que se executa um título extrajudicial. E eu vou fazer exatamente como fiz na aula passada, quando falava do cumprimento de sentença no novo CPC. Ou seja, eu vou traçar uma comparação, um quadro comparativo. E os senhores vão notar comigo que praticamente não há alteração na execução extrajudicial pelo novo Código de Processo Civil. Ou seja, o novo CPC mantém, na essência, todas as regras com relação ao sistema vigente, que é o Código de 73, mas eu lembro a vocês que as regras de execução extrajudiciais são regras que foram inseridas no Código de 73 por uma lei de 2006. Ou seja, nós tivemos uma alteração importante. Essa lei é boa, é tão boa que prevalece praticamente na essência pelo novo Código de Processo Civil. Então eu vou colocar aqui no quadro execução extrajudicial. Execução extrajudicial. Doutores, primeiro ponto é você saber quais são os títulos executivos extrajudiciais. Então, esse é o primeiro ponto. Professor, quais são os títulos executivos extrajudiciais? Você vai consultar o sistema, o Código de Processo Civil, o vigente ou o novo CPC, e lá o código te diz todos os títulos extrajudiciais. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês dos títulos extrajudiciais, mas eu sugiro que vocês consultem o sistema. Então nós temos os títulos de crédito, não é? O cheque, a duplicata, a nota promissória, a debênture, letra de câmbio, o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, um instrumento público que reconheça uma dívida e esse instrumento público seja assinado pelo devedor. Nós temos também o objeto de transação assinado pelos advogados das partes, ou por um membro da Defensoria Pública, ou referendado pelo Ministério Público. Enfim, nós temos uma série de documentos que podem ser um título extrajudicial. Para facilitar a explicação do processo de execução extrajudicial, eu tomo a liberdade de pegar um título que todo mundo conhece. Olha aqui. Vamos fazer o desenho do nosso título. Alguém já deve estar descobrindo aí qual que é o título, alguém já deve ter descoberto. Então vamos lá, olha só, colocamos aqui o nosso título. Opa, vamos assinar o nosso título, bem bonito. Olha que assinatura maravilhosa, até saiu para fora do título. Trata-se de um cheque de R$1 milhão. Pois é, o nosso cliente é credor de um cheque de R$1 milhão, depositou o cheque, ele foi devolvido por falta de fundos, e agora o meu cliente quer executar esse cheque. Muito bem, primeiro eu vou te falar como que é o sistema pelo CPC de 1973. Então vamos fazer uma análise. Eu vou distribuir uma petição inicial de execução extrajudicial. Nessa petição inicial, eu tenho que demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, então, eu tenho que, na minha inicial, juntar o cheque, mostrar ao juiz que o valor é certo, porque ele está impresso na cártula, e dizer que há uma exigibilidade, porque não houve o pagamento na data combinada. Eu dou uma dica para vocês. Nunca juntem o cheque original. Por quê? Porque vai que há algum extravio nos autos e esse cheque desaparece. Era o único que você tinha. Então, nós temos documentos públicos que atestam a autenticidade de um documento. Eu sugiro que você tire uma cópia autenticada do cheque e junte uma cópia autenticada do cheque no seu processo. Se o processo for digital, aí não tem problema, porque você vai escanear o cheque,
para mostrar para o juiz que ele existe. Se o juiz eventualmente tiver dúvida, ele vai pedir que se apresente em cartório, e aí você não vai deixar o cheque no cartório. Você vai levar, a escrevente que tem fé pública vai certificar que confrontou o cheque escaneado com o documento apresentado por você e que ele é autêntico. E essa certidão vai ser transportada para o processo digital. Muito bem, doutores. Esta é a primeira etapa. Distribuída a petição inicial, então, a primeira coisa que o juiz vai fazer é fixar os honorários do advogado do exequente. Então, o juiz, ele irá fixar os honorários do advogado do exequente. Por quê? Porque como não há um processo aqui anterior, este é um processo novo, já tem advogado trabalhando. Então, o juiz ele tem que fixar os honorários do advogado do exequente. Vamos supor, porque nós estamos tratando com um exemplo, o juiz não é obrigado a fazer isso, mas vamos supor que ele tenha fixado esse honorário em 20%. 20% de 1 milhão é R$200 mil de honorário. Então, o juiz fixou aqui R$200 mil de honorário. Na mesma decisão, o juiz vai mandar citar o réu. Cite-se para pagamento. Então, notem que é uma decisão única do juiz. Ele vai, primeiro, fixar os honorários, depois ele vai citar o réu para pagamento. O Código de Processo Civil vigente, ele é omisso no que toca ao início do prazo para pagamento. Eu entendo que aqui vale o princípio da menor onerosidade ao devedor e a regra geral do sistema. Porque se o código é omisso, eu entendo que vale aqui o início do prazo da juntada aos autos do comprovante de citação. Então, eu peço que você tome cuidado, porque tem muita gente que entende que o início do prazo para pagar é do recebimento da citação e não da juntada. Primeiro, não é o que diz a lei, ela é omissa. Segundo, a regra geral, lá do CPC, fala que os prazos contam da juntada do mandado. Terceiro ponto importante, o princípio que se consagra na execução é o da menor onerosidade ao devedor e não da maior onerosidade. Então, interpretar a lacuna para piorar a citação do executado, maltrata o princípio da menor onerosidade. Por isso, eu vou dizer a vocês que quando juntar no processo o CC, o que é CC? Comprovante de citação, nós teremos 3 possíveis fenômenos a serem praticados pelo executado. Então, eu vou colocar aqui, o que o executado pode fazer? 1, 2, 3. O executado poderá fazer 3 coisas. A primeira das coisas que ele poderá fazer é, em até 3 dias, pagar o débito. Então, o executado poderá, em até 3 dias, pagar o débito. E o sistema, ele estimula essa conduta, este comportamento do executado, assegurando a ele que se ele pagar em até 3 dias, ele terá automaticamente um desconto de metade dos honorários do advogado. Olha que maravilha. Então, os honorários foram fixados em R$200 mil. Se o executado for aos autos em até 3 dias e pagar, ele terá de desconto garantido pela lei R$100 mil, que é metade dos honorários. Cuidado, porque não é um desconto de metade da dívida, é metade dos honorários. Então, se o honorário foi fixado em 10 mil, ele paga 5. Foi fixado em 5, ele paga 2,5. Foi fixado em 100, ele paga 50. Foi fixado em 200 mil, ele paga 100 mil. Legal. Mas, professor, e se o executado não tiver o dinheiro para pagar a dívida? Se ele não tiver o dinheiro, professor, muito bem, o prazo continua.
Ou seja, depois do terceiro dia, vem o quarto dia. Notem que o prazo é contínuo, ele não se renova. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, até o 15º dia, o executado poderá parcelar o débito. Olha que bacana. Parcelar o débito. Só que agora o sistema diz que ele não terá nenhum desconto. Pelo contrário, ele vai pegar o valor da execução, vai atualizar, vai pegar o valor das taxas que o exequente gastou, com citação, procuração, custas iniciais, vai pegar o valor dos honorários, vai pôr tudo em uma planilha atualizada. Do total, o executado tem que depositar 30% nos autos. Então, 30% do total da dívida deve ser depositado nos autos. E a diferença, o executado poderá parcelar em até 6 vezes. Ou seja, ele deposita 30%, depois de 30 dias ele paga a parcela 1 de 6, depois de 60 dias a 2 de 6, 90 a 3 de 6, 120 a 4 de 6 e assim sucessivamente. Cada parcelinha terá juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Mais correção monetária. Então, cada parcelinha com juros de 1% ao mês, mais correção monetária, doutores. Esta é a regrinha do parcelamento do débito. Professor, eu posso parcelar em uma vez? Pode. 2? Pode. Até 6. E em 7? Não. Só se for por acordo. Por acordo, você pode parcelar em até 20. Você faz uma petição de acordo, o exequente concorda, todo mundo assina e vai lá e protocola nos autos. Aí você pode, por acordo. Agora, por prerrogativa de lei, no máximo até 6 parcelas. Muito bem. Suponhamos que no nosso exemplo, o executado paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira, na quarta ele fica desempregado. Ele não cumpre o parcelamento, olha só. Na quarta parcela ele não paga. O que o sistema prevê, professor? O sistema prevê que as parcelas vincendas, o que são parcelas vincendas? As parcelas futuras vencem antecipadamente. Então, nós teremos que agora, o executado não deve mais a 4, ele deve a 4, mais a 5 e a 6. Todas elas vencem antecipadamente. E sobre as parcelas não pagas, ele terá uma multa de 10%. Então, eu acho que essa lei é maravilhosa. Por quê? Porque ela tenta estimular o executado a pagar, ela dá fôlego para ele, só que ela também pune a desídia, ela pune a falta de compromisso. E ela, por isso mesmo, é uma lei bem equilibrada. Tanto é boa que permanece quase que na íntegra no novo Código de Processo Civil. Então, doutores, aqui então nós teremos o vencimento antecipado da parcela 4, 5, 6. Sobre essas parcelas, nós teremos uma multa de 10% na hipótese de inadimplência. Professor, o executado, ele inadimpliu a última parcela. Como é que fica? Bom, não há mais parcelas vincendas. Sobre a última parcela, ele vai pagar 10% de multa, e aí os autos continuam com penhora, que muito provavelmente já deve ter ocorrido, né? Porque com a falta do pagamento em até 3 dias, o exequente já está autorizado a pedir penhora, o oficial de justiça está autorizado a fazer penhora, então, provavelmente já deve ter até ocorrido uma penhora aqui nos autos. Se não ocorreu ainda, o exequente vai pedir penhora, e aí nós teremos o prosseguimento para a fase de expropriação de bens penhorados, obviamente, se não houver o pagamento aqui do débito. E, por fim, mas não menos importante,
O executado poderá também, enfim, não pagar em até 3 dias, ele pode não parcelar e optar por se defender. A peça de defesa aqui, na execução extrajudicial, e o prazo também é até o 15º dia, então veja que o prazo é simultâneo com o prazo de parcelamento, a peça aqui continua sendo, até o 15º dia, pode o executado apresentar embargos à execução. Então, pode o executado apresentar embargos à execução ou embargos de devedor, enfim, cada um fala de uma maneira aí. O importante é saber que o executado pode se defender. Ele poderá apresentar embargos à execução. Agora, doutores, prestem atenção como é importante aqui essa análise no seguinte sentido. O executado, apresentando os embargos à execução, o exequente terá um prazo para se manifestar sobre os embargos e o juiz, obviamente, vai decidir os embargos à execução. Qual é o recurso cabível da decisão que julgar os embargos à execução? Aqui não há dúvida, o recurso cabível é o recurso de apelação. Então, aqui não há dúvida, o recurso cabível é o recurso de apelação. Agora, professor, eu posso parcelar e embargar? Posso fazer os dois? Não, doutores, não é possível fazer os dois, porque o sistema prevê que o parcelamento é uma confissão de dívida. Então, se ele é uma confissão de dívida, é incompatível você querer apresentar embargos quando você confessa que deve. Então, ou um ou outro. Isso é o que diz o sistema. Na prática, eu consigo construir algumas hipóteses em que você pode apresentar os dois. Situações práticas em que você pode apresentar os dois. Agora, tudo isso será melhor explorado no curso de pós-graduação online, que você já foi convidado diversas vezes para fazer. Em breve nós teremos o lançamento. E esse curso, coordenado por mim e pelo magnífico professor Durval Salge, vocês terão aula com nós dois. Eu e o professor Durval vamos conduzir esse curso do começo ao fim e será uma grande honra trabalhar com todos vocês nesse curso de pós-graduação online em processo civil. Agora, doutores, vamos voltar aqui, então, para a ideia da execução extrajudicial. Muito bem, como é que fica tudo isso, professor, pelo novo Código de Processo Civil? Como é que fica esse sistema pelo novo CPC? Doutores, o novo CPC, ele, no capítulo da execução extrajudicial, ele mantém praticamente tudo o que nós falamos aqui. Ou seja, o prazo para pagar é de 3 dias, se pagarem até 3 dias tem o desconto de metade dos honorários, pode o executado pedir o parcelamento, se o executado pedir o parcelamento da dívida, ele tem que depositar em até 30% do total, o resto ele pode parcelar em até 6%, as parcelas terão juros de 1% mais correção monetária, o executado pode embargar a execução também em 15 dias, se o executado embargar, ele não pode parcelar, se ele embargar, o recurso cabível da decisão dos embargos é o recurso de apelação. O que muda é que o novo CPC prevê expressamente que a regra do parcelamento não pode ser utilizada no cumprimento de sentença, o que eu acho lamentável. Por quê? Porque é uma regra que tem otimizado muitos cumprimentos de sentença. Tem muitos executados que hoje, pelo sistema vigente, se apegam ao artigo 475-R, que fala que as disposições da execução extrajudicial poderão ser aplicadas subsidiariamente no cumprimento de sentença, e se apegam ao princípio da menor onerosidade, pedindo na execução judicial que se conceda o parcelamento que é previsto na execução extrajudicial. E isso tem ajudado muita gente a solucionar os seus casos. Por quê?
Primeiro que o executado, quando faz isso, confessa a dívida, ou seja, eu já queimei uma discussão de impugnação, etc. e tal. E segundo é que o exequente recebe, ainda que em 6 meses, e recebe com juros. Agora, o sistema vigente permite esse mix entre um sistema e outro. O novo CPC, ele proíbe expressamente o parcelamento judicial no cumprimento de sentença, porque é uma regra da execução extrajudicial. Nisso, eu acho que há um verdadeiro retrocesso jurídico pelo novo CPC. Então, o novo CPC, neste ponto, pratica um verdadeiro retrocesso jurídico. Doutores, ainda falando com relação ao novo CPC, ele também pratica um outro retrocesso jurídico, que é, lamentavelmente, consagrar o entendimento de alguns juristas de que o prazo de 3 dias ele tem início a partir da citação e não da juntada aos autos do comprovante de citação. Isso é lamentável no meu ponto de vista. Por quê? Porque isso vai fazer com que os executados, de uma maneira ou de outra, fiquem apresentando exceções de pré-executividade. Olha só, o sistema vigente sepultou para a execução extrajudicial a exceção de pré-executividade. E, olha que interessante, vamos analisar o CPC vigente. No cumprimento de sentença, muita gente usa a exceção de pré-executividade ainda, porque para impugnar tem que ter penhora. Então, como para eu falar eu tenho que ter penhora, eu vou apresentar a exceção de pré-executividade. Aí o novo CPC vem e sepulta a exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença. Por que sepulta? Porque se agora eu não preciso mais de penhora para impugnar e o meu prazo conta a partir dos 15 dias para pagamento, não há que se falar em exceção de pré-executividade, você já pode impugnar. Só que aí, olha que fenômeno interessante. Pelo novo CPC, pelo CPC vigente, desculpem, a execução extrajudicial sepultou a exceção de pré-executividade. Por quê? Porque como todos os prazos contam da juntada aos autos do comprovante de citação, ao invés de você ir lá e apresentar a exceção de pré-executividade, você vai lá e já apresenta os embargos à execução. Só que o CPC, o novo CPC, na execução extrajudicial, ele ressuscita a exceção de pré-executividade. Por quê? Porque ele começa agora a vir com historinha de que o prazo para pagar é da citação. Então vai ter muita gente que vai se antecipar a juntada aos autos do comprovante de citação para apresentar a exceção de pré-executividade, justamente com a finalidade de não ter que pagar a dívida em até 3 dias. Então, o fato é que no cumprimento de sentença, o vigente CPC, ele tem a exceção de pré-executividade e o novo CPC sepulta. E na execução extrajudicial acontece o contrário. O vigente CPC sepultou a exceção de pré-executividade e o novo CPC ressuscitou. Eu entendo que houve aqui um equívoco muito grande por parte da comissão de juristas, que poderiam muito bem, por uma questão de sensatez, manter os prazos da juntada aos autos do comprovante de citação. Uma outra alteração importante também diz respeito ao fenômeno citatório. Por quê? Porque o vigente sistema do Código de Processo Civil consagra que a citação na execução ela será feita por oficial de justiça. Então, pelo Código de 73, as citações, salvo da execução fiscal, que é uma legislação própria, ela é feita por oficial de justiça. No novo CPC, nos processos de execução, nós teremos a citação por correio como regra. Então, essa também é uma alteração importante. Vigente CPC, citação de execução ou de cumprimento de sentença, e aí o cumprimento de sentença, obviamente, os que não têm advogado constituído por oficial de justiça. Aqui nós teremos, então, a citação na execução por correio. E assim nós terminamos com o estudo da execução extrajudicial. Na próxima aula e no último encontro que eu tenho com os senhores, sobre esses breves debates sobre o novo Código de Processo Civil, nós falaremos
dos recursos. Então, nós vamos fazer uma análise do sistema recursal brasileiro. Doutores, até a próxima aula. Aguardo todos vocês para debatermos os recursos no novo Código de Processo Civil.